Vamos lá, gente. Demora não, senão o convidado fica esperando, ela vai embora. Ó, Vai querer ir embora, daqui a pouco ela pega a bicicleta dela e vaza. Pô, tô paradona, tô voltando agora. Mas é isso, seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte. Mais uma semana, mais um programa, mais um Expertise Podcast. E a gente tá chegando na casa dos 20 programas já, hein, galera? Caraca. Esse é o 19º em 2 anos. Mas já? Já é o 20º se a gente contar com o episódio 0, né? Tem esse esquema. Ah, não, vocês não vão entrar nessa discussão de novo não, né? Por favor. Eu ia perguntar isso. Qual, na verdade? Oficialmente o 19º. É isso. E eu já queria adiantar que a gente vai fazer um programa... Estamos querendo fazer um programa especial para comemorar. E a gente tá querendo fazer algo bem especial para quem ouve a gente. Para quem vê a gente também, né? Porque, enfim, o YouTube tá aí, a moda agora é o podcast em vídeo. Então preparamos negócios aí diferentes. Umas coisas aí diferentes. Vamos ver. Vai criando expectativa. Daqui, quem sabe esse mês ainda já não sai. Outro recado que eu tenho para dar é que esse episódio atrasou um pouquinho. Tivemos alguns imprevistos. Não tô botando a culpa em ninguém não, tá, gente? Não existe esse negócio de... Não existe esse episódio atrasou um de... pouquinho. Atraso, se você tá ouvindo no dia do lançamento, né, você vai ver que não é dia 1º. Mas disso não vai ser normal. Isso acontece, né? Enfim, a gente é empresário. A gente, né, vida corrida, difícil. Não tem como, né, dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas eu não tô sozinho nessa conversa aqui, não. Eu tô aqui com os meus sócios, meus amigos, meus companheiros, Daniel Leal e Gregory Machado. Vocês estão bem, galera? Isso aí, estamos por aqui, cara. Tão firme, sim. Tô vendo. Não tão firme, mas não tão... Não tem um memezinho assim? Não tão firme, mas também não tão forte. Não tão forte, mas como estou firme. Não conheço não. Não, o Lucas tá por fora dos memes. Pessoas, vamos lá. A gente tem que passar pelos feedbacks da edição passada. Isso mesmo, tem feedback do último episódio. Então vamos lá, rapidinho. Feedback do nosso grande amigo Francismar Almeida. Francismar comentou no episódio sobre a qualidade de vida no trabalho com João Paulo Gavi. O Francismar fez o seguinte comentário: muito pertinente o assunto. Quem trabalha com criatividade é diariamente assombrado por situações de desespero. Ainda deixou um kkk, né? Saber lidar com elas... Aquele rindo de nervoso, né? Exatamente. E ele deixou aqui, ó, saber lidar com elas e fazer um overview das situações é muito importante para a saúde mental. Vivenciei vários casos de burnout e é muito louco como a coisa vai acontecendo e a pessoa não percebe. Só vai se afundando mais e mais. Parabéns pelo conteúdo, João Paulo. Isso aí, gente. Isso aí, comentário do episódio passado que foi sobre qualidade de vida no trabalho. A gente trouxe o psicólogo João Paulo Gavi para conversar com a gente. E se você não ouviu, não perde tempo, você trabalha com criatividade, como o Gregory bem falou no outro programa, você que trabalha, que tem uma rotina de trabalho. Exatamente. Esse programa ficou sensacional. Enfim, vai lá escutar. Cara. Tá aqui no YouTube, tá no Spotify, onde você tiver. Os feedbacks que chegaram até a mim, assim, por mensagem, de áudio e tudo mais, todo mundo elogiando, falou que foi uma conversa muito boa, muito legal de ouvir, assim, e muito rica, né? O João Paulo é sensacional, cara. Tem que trazer ele aqui mais vezes. Abraço, João Paulo. Ô, Dani, onde que o Francismar deixou esse comentário? Pra galera saber e lá comentar também. Francismar deixou esse comentário lá no nosso site, no estudiosanto.com.br/expertise, que lá você também pode acompanhar o podcast por lá, e você pode comentar diretamente no site, deixar ali seus feedbacks, e convido também a galera, sempre que quiserem ouvir, a gente está nas principais plataformas de streaming, e é só ir lá ouvir e comentar à vontade, beleza? Show de bola, e para quem quer seguir no Instagram, passa o Instagram pra gente, Greguinho. @expertisepodcast. É só chegar lá,
tem publicações. Sempre que sai episódio novo, a gente coloca um corte do episódio, coloca anunciando que o episódio saiu, a gente coloca a expertise da semana lá também. Você pode comentar se você discorda, concorda, o que você acha daquela frase. Você pode interagir mais próximo da gente, assim, né? Mais diariamente. Eu queria, antes da gente entrar, apresentar nosso convidado para quem não conhece ainda. Que tá esperando aqui. Tá só ouvindo o programa com a gente. Vocês vão ver o gancho que eu vou fazer agora. Graças a Deus, a Expertise tá tendo um feedback muito legal esse ano, tá tendo um alcance bem legal, e parte disso é porque a gente, né, quem acompanha a gente desde o início sabe, a gente deu uma reformulada aqui no formato. E uma das principais novidades foi que a gente começou a trazer convidados pro programa. Convidados, gente conhecida, gente nem tanto conhecida nem da gente, né? Pessoas que a gente realmente admirava o trabalho e já quis trazer aqui. Esse de hoje é o nosso 5º episódio com convidado. Na temporada agora quase todos foram assim. E enfim, a gente já trouxe o Guilherme Freitas, que é designer, um dos melhores, reconhecidamente um dos melhores portfólios de marca para falar com a gente. A gente já trouxe Jader Moraes, o blog Design com Café, que é nosso parceiro. O cara também falou sobre produtividade e organização com a gente. Foi um papo, cara, show de bola também. Trouxemos o João Paulo, psicólogo, que a gente já falou. E claro, trouxemos Carla Maria. Tamo aí de novo. Dessa vez eu não fiquei muda, eu consegui falar. Disparada a mais convidada dos últimos tempos, Expertise. Caraca. Tamo aí firme, igual prego na lama. Tem que começar a notar essas apresentações de vocês. Firme igual prego na lama. Igual plantação de coco no brejo, sei lá, os negócios assim. Que isso, Outro Lucas? levanta um negócio desse. Carlinha, seja Igual bem-vinda. amendoim na boca de banguela. Eita, fé. Hoje. A Carla tá aí no repeteco, né? Carlinha, seja bem-vinda mais uma vez. Quando você parar de rir, você pode responder. Seja bem-vinda, Muito Expertise. obrigada. Conta pra gente um pouco mais de você. Se apresente, faça as honras. Quem já conhece pode pular um pouquinho essa parte. Quem não conhece, fica aí pra ouvir que a menina é boa, a menina sabe do que tá falando. Essa é fera, hein? Trouxe ela aqui não é por acaso, não. Porque o tema de hoje, você já viu aí na capa, é um tema que a gente tem que trazer alguém que tem expertise, né? Bom, eu sou Carla Maria. Sou aí flamenguista. Antes de tudo, flamenguista. Antes de tudo, flamenguista. Apaixonadíssima por esportes em geral. Acabei de fazer um MBA em gestão e marketing esportivo. E nessa treta toda aí de esporte e marketing, estamos fazendo as novidades aí na vida aí com marketing e esporte também, com coisas que vamos contar hoje aí. Massa demais. Massa. Mais alguma coisa? Mais algum recado, meninos? A gente vai pra pauta principal. Não, bora pra pauta principal, que tem muita coisa pra conversar aqui. O Muita papo vai fluir maneiro. Simbora. E hoje a gente vai falar sobre nichos de mercado. Como encontrar seu nicho de mercado. Por onde começar, onde vivem, pra que serve, o que é. Pois é, vamos tentar responder tudo isso e um pouquinho mais. Fica aí que depois da vinheta a gente volta. Criatividade, design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio. Bem-vindo ao Expertise Podcast. Vamos lá. Nicho de mercado. Pois é, assunto cabeludo. Cabuloso, porque tem muita gente que tem opiniões contrárias, opiniões a favor das vantagens e desvantagens que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Eu já vi muito especialista na internet, e assim, especialistas mesmo, né, de verdade, defendendo com unhas e dentes, né, você se posicionar para um nicho de mercado, você, principalmente, talvez um negócio iniciante, levar para esse posicionamento mesmo.
Mas ao mesmo tempo eu já vi muita gente falar que não é assim, que talvez não funciona, né? E os dois lados têm argumentos. E eles te jogam assim, você tem que decidir. Vamos começar, para ser bem preciso, para ser bem direto ao ponto para os nossos ouvintes, definindo o que raios é um nicho de mercado. Eu tenho um exemplo que vai ilustrar bem como o que é o nicho, por exemplo. Por exemplo, às vezes muita gente acha que, por exemplo, esporte é um nicho. Esporte não é um nicho. Esporte é uma área. Dentro da área esporte, você pode explorar os nichos. Exemplo, você vai atuar só com personal trainer, você vai atuar só com academia, você vai atuar só com o futebol em si, só com ciclismo, só com uma modalidade esportiva só. Para ficar mais claro ainda, saúde. Saúde é uma área. O nicho de saúde são os médicos, fisioterapeutas, enfim, dentistas. E aí vai. Então, o melhor jeito de definir o nicho é simplificando assim, que é o pedacinho de uma coisa, de uma área que é maior. Palmas, editor. Palmas, ó. Que isso. O legal é que quando a Carla tava descobrindo que era nicho, a gente também tava meio que na mesma leva, assim, estudando um pouco sobre isso. Só que a gente tava estudando para entender como é que funcionava o mercado, como é que era isso, aquilo. E a Carla não, ela tava metendo a cara e fazendo acontecer, e tendo ideia, e criando empresa, e vamos embora. A Carla já tava nichada, né? Já tava no nicho, já. Eu comecei até no subnicho. Fiz um nicho dentro do nicho. Foi um troço Olha. maluco. É um pouco diferente de você segmentar. Quando você segmenta o nicho, você está, de certa forma, segmentando o mercado que você vai atuar. Só que ainda assim é um pouco diferente, né? Você detalha mais o que você o público que você vai atender, dá para dizer isso? Sim, por exemplo, aqui estamos falando de identidade visual. Hoje vocês não atuam exatamente no nicho, certo? Uhum. Mas tem o segmento de serviço que é o identidade visual. Exato. Né? Que é o carro-chefe, assim. Se for fazer alguma... Vocês não vão fazer a papelaria, só a papelaria. Vocês fazem a papelaria dentro da identidade visual, né? Que é o carro-chefe, que é o foco. Ou se não, é fazer identidade visual só para advogados, né? Sim, aí... seria um nicho, né? Aí é um nicho. nicho. Aí é um nicho. Aí a prestação de serviço segmentada está dentro de um nicho específico. Então eu poderia meio que atrelar a esse lance do nicho a ser uma especialidade? Tipo, quando a Carla deu o exemplo do médico, a gente se torna comum, né, esse termo, especialista em, sei lá, em joelho, especialista em coluna, vamos supor, especialista em coluna, mas eu falei joelho porque, tipo assim, a galera idoso geralmente... Esse é o ortopedista? Aí tem o ortopedista especialista em joelho, especialista em ombro, tem? Realmente tem. O nicho do nicho. Realmente tem. E sim, você se torna especialista. Aí entra nos assuntos mais as vantagens do nicho aí. Você se torna autoridade, o seu kit se torna maior, você consegue dar uma filtrada ali no tipo de cliente que você quer, porque você se torna autoridade total no assunto. O nicho, né, quando você vai definindo ele assim, nicho, subnicho, nicho do nicho, é uma possibilidade de você perfurar o mercado de uma forma. Sim, igual o exemplo aqui que a gente está, né, continuando na identidade visual. Nossa região aqui tem muita empresa de mármore e granito. Muita marmoraria, a gente consegue segmentar. E aí, dentro disso aqui da região, a gente pode segmentar para as exportadoras, né? Para quem exporta também, ou só para as que atendem nacionalmente. E assim por diante. Para quem exporta só para a China. Claro, né? Eu acho que com isso, se você for detalhando muito assim, for refinando o seu nicho assim, também vem um risco, né? Atrelado a isso, né? Porque você está só afunilando a quantidade de pessoas, de empresas que você pode atender. Então tem que estar de olho nisso também. Sim, mas eu sou uma pessoa a favor do nicho porque eu sou daquelas que, assim, quem atende todo mundo não atende ninguém. A pessoa tem que saber quem ela quer atender, quem ela vai conseguir atender. A partir dessa ideia que o Lucas trouxe também, aí entra a questão da valorização, né,
Exatamente. Porque se você é exatamente nichado e numa área muito, muito específica, é mais escasso você como cliente procurar um profissional, é mais difícil você encontrar. Mas quando você encontra, você acaba tendo que pagar por ele, porque o cara é realmente especialista naquilo ali. Basicamente, você não precisa explicar muita coisa para ele, né? Ele já chega pronto, entendendo do seu produto, da sua entrega, do seu serviço, tudo como é que funciona, você só precisa ali modelar do seu jeitinho, mas o mercado ele já entende. Mas a gente está falando muito aqui de forma, exemplificando, né? Dando alguns exemplos da área da medicina, falando um pouco sobre esporte. Mas e para você, Carla? Como é que foi descobrir o seu nicho de mercado? Como é que foi esse processo até você falar, a minha empresa é nichada para isso daqui? Quais foram as dificuldades? O que você entendeu depois e teve que voltar atrás? Como é que foi esse processo? Eu vivi dois momentos. O primeiro momento, que foi lá em 2018, né? Quando a gente se conheceu, tal, a gente trabalhava junto. E nesse estudo de nicho, eu resolvi nichar para o mountain bike. Na época, eu atuava no esporte dentro, exclusivamente no mountain bike, onde eu visava ali mais o que eu vivia, uma forma mais de paixão mesmo, assim, né? A minha decisão de atuar no mountain bike eu vou por uma coisa que eu gosto muito, que eu me identifico. Foi por identificação. E porque aí eu comecei a estudar isso, né? Eu já tinha vontade de fazer essa especialização em gestão e marketing esportivo e tal, mas na época eu ainda fazia só a faculdade de design gráfico e tal. Então eu fui vendo critérios de identificação, paixão no assunto. Ponto. E foi. Aí, ao longo do caminho, fui vivendo essas experiências. Hoje eu até atuo no mountain bike diretamente, né? Com um canal de YouTube e tal, que tem como cliente, beleza. Aí, nesse momento que eu concluo após, termino, estou nesse processo também fazendo a própria faculdade de educação física justamente para me especializar mais ainda ali no assunto do esporte. Vamos dizer assim, eu já vivo um outro momento de nichar, né? Porque agora, concluindo a pós, a gente está transformando o Chá de Selim não só numa página de conteúdo de mountain bike, não só numa loja de roupa casual para mountain bike, não só essa forma que eu já atuava para o mountain bike, mas também agora como uma agência para empresários do esporte, né? Profissionais, empresas do esporte, mais especificamente nesse momento para academia e assessoria esportiva. Ali para essa coisa de social media e tudo mais, não só identidade visual mais, não só as outras coisas. E aí veio da bagagem do estudo. Aí já não foi só a parte da paixão. Aí a paixão realmente já virou profissão, aí já foi do estudar mesmo, de conhecer a parte ali do marketing voltado para o esporte, da gestão dessas coisas, da formação de social media mesmo, lá do novo mercado e tudo mais, que estou aprofundando mais nessa parte, de ver mesmo, né, de aproveitar a paixão, juntar com o network e estudar, para realmente ser especialista com conhecimento científico, vamos dizer assim, né? Não só machismo. Eu não sei se faz muito sentido, porque eu não cheguei a ler o livro ou entender, né, ir atrás desse princípio. Mas essa questão do nicho é um pouco do princípio do Oceano Azul, não é? Então, acho que você tem mais conhecimento que eu, né? Sim. De que é encontrar um lugar no mercado onde ninguém tá atendendo, sabe? Você chega ali e o mercado é todo seu, sabe? Sim, também. Eu digo também porque, assim, com a pandemia, muita coisa explodiu no bom sentido de muita gente fazendo muitas coisas, descobriu. E muita gente veio desesperadamente pro digital, né? Isso a gente falando agora de digital, né? Atuando em design e marketing no digital. Então, não tinha mais essa de saturado, cara. Quem fala que tá saturado certas coisas de design, de marketing, cara, putz, é porque tá
tá pouco instruído ou tá estudando pouco, porque para os bons nunca tá saturado, sempre tem cliente, você só tem que entregar, né? E até para os que tá começando também, assim, que quero o ticket baixo, você consegue começar nichando, mas vai aí aquela pergunta, né? Eu vou começar a nichar desde agora, não vou? Aí depende da sua experiência, do que você se identifica, da bagagem que você tem, né? Porque você pode nichar desde o início, experimentar e voltar atrás, ou não, né? Vai depender do que você já tem e do que você planeja, né? Eu planejei desde o início, eu vou nichar e crescer. E crescer, assim, nesse meio, assim, do esporte, porque eu tinha plano de fazer estudo assim, estudo assado e tal, e foi seguindo o plano foi seguindo, até que naquele outro episódio, que eu falava da formação, de educação física e tal, não sei o quê, que pra quem não conhece, acha uma coisa completamente nada a ver, se formar design, vai fazer educação física, você fez pós em gestão marketing esportivo, cara, que coisa louca, nada a ver, mas aí você chega hoje e a pessoa começa a entender, tá. Agora Aí faz sentido, tá estratégia. ligando os pontos, exatamente. Você descrevendo sua trajetória ficou muito claro, assim, a diferença de entusiasta para especialista, né? Creio que lá no começo do Chá de Selim era uma coisa mais entusiasta, né? Igual você falou, era de paixão, né? Você queria fazer aquilo, fomentar e correr atrás. E hoje em dia é uma coisa muito mais de especialista mesmo, porque você estudou, você tem formação de marketing, você tá fazendo a formação em educação física, vive do esporte, então, né, além das questões teóricas, você tá na prática, no dia a dia ali, e aí passa de ser só entusiasta e vai pro especialista, né? Quando eu comecei nessa área do mountain bike, eu só pedalava, né? Eu não tinha muita noção também Eu só gostava de bike, pedalar, eu gostava do esporte em si. Eu não tinha muita noção de certas regrinhas do esporte, de certas coisas, assim, Porque eu sempre gostei de bicicleta. O esporte em si, como modalidade, como competição, de conhecer, assim, veio depois. Até mesmo assim, de entrando mais a fundo de Chá de Selim. Então, eu cheguei até a fazer curso de comissário de mountain bike, que o comissário é a mesma coisa se fosse o árbitro de futebol, entendeu? E aí eu entendi muito mais do esporte, porque aí eu comecei a ver as regras, né, de certas coisas. Então, isso vai ajudando mais ainda você a entender o meio que você tá para conseguir conversar com o cliente mesmo, no caso, né, e abordar ele e falar porque vale a pena você fazer o que você precisa fazer comigo do que com uma outra pessoa, né, no caso. E é uma especialização constante, né? Exatamente. Você tem que continuar evoluindo profissional. Isso vale, claro, para tudo, né? Mas quando você se posiciona como o especialista, a especialista daquele nicho, daquele ramo, você vai se tornar referência. E aí, se o cliente bate em você e você não tem argumento, você tá dando cabeçada ainda. Exatamente. Não adianta, né? Sua autoridade vai por água abaixo. Não adianta. Exatamente. Ainda mais que a gente tá falando de internet, né? Digital, que as coisas se atualizam. Daqui a pouco o metaverso tá aí, e aí? Vai ter gente, por exemplo, social media especialista em metaverso. E aí? Exatamente. Se já não tiver, né? A galera já tá entrando de cabeça nisso. Cara, eu tava vendo esses dias, tem social media especialista em LinkedIn, cara. Olha que loucura. Aí. E a gente achava que LinkedIn é uma coisa corporativa, completamente corporativa, que não precisava de tanta instrução assim, né? Tanta estratégia assim. Isso é um troço extremamente estratégico. Bizarro assim mesmo. Eu falei, meu Deus. Boa sorte pra quem quer encarar o LinkedIn lá. Eu não quero, não. A gente não quer encarar social media, pra te falar a verdade. Então, o tal do social media, eu tô aprendendo muito. Eu tô fazendo a formação do novo mercado social media e tá muita coisa errada que eu aprendi de social media. Eu tô vendo que não é esse bicho-papão todo, né? Construiu uma imagem muito errada de social media, muito não profissional, né? Acho que banalizou também um pouco, né? Tanto é que a gente fala assim, eu ganho, sei lá, 5 dígitos por mês com social media, e o pessoal vira assim, nossa, mas como? Não sei o quê. Mas é porque
aí a gente está falando de gente que realmente faz social media, no caso, né? Não é estrategista de verdade, né? Não é, Até porque o que a gente tinha de entendimento de social media era o cara que fazia arte, fazia copy, postava, agendava, cuidava do cliente, fazia atendimento, ia na reunião com o cliente, tirava foto dos produtos do cliente, sabe? Sendo que cada uma função dessa é uma profissão diferente, cara. E o social media assim, a questão toda faz isso, mas não é do jeito exatamente que é, né? É uma coisa mais... não é engessada, né? O social media real, ele tá ali analisando todo o rolê, tudo que tá acontecendo, né? E aí tem atuações e atuações de social media. Já foge do assunto do nicho. Né? Mas o social media é uma das profissões que nicha. A gente aqui no estúdio, nós preferimos segmentar o nosso mercado, a nossa atuação no mercado para a identidade visual. Questão de identificação, enfim, a gente já contou isso tudo em outros podcasts também. E a gente viu, estamos vendo ainda, né, meninos, um pouco do que você estava falando, Carla, de que realmente tem espaço para todo mundo. Que é o nosso maior medo, acho que no início, era como que a gente vai dar conta de sustentar 3 profissionais numa empresa. Sustentar uma empresa, né? Dar conta de pagar 3 profissionais logo no início. E, cara, claro, né? Com o tempo a gente foi crescendo, foi ganhando nosso espaço no mercado, mas a gente tá, eu diria que firme e forte, graças a Deus. Graças ao nosso trabalho. E tem muita gente por aí, nichando ou não, que também tá nessa. A gente não escolheu um nicho específico para atender identidade visual. A gente faz para todas as áreas. Mas a gente faz identidade visual. Que é algo que também é aquela, né? Às vezes o cliente chega procurando uma coisa, você descobre que ele quer outro. Você descobre que às vezes não é você que tem que atender ele, é o cara que é especialista naquilo. É verdade. A gente teve um caso essa semana, só para exemplificar, que a gente pegamos uma identidade para fazer, e essa identidade, parte da entrega, não só da identidade, mas da campanha como um todo, do projeto, vai envolver vídeo, envolver o mascote, envolver coisas que fogem um pouco do design gráfico, da marca em si. E bateu na nossa mão, a gente falou, cara, a gente consegue fazer um vídeo, captar imagem, fazer drone, editar? Consegue. A gente tem conhecimento para isso. Vai ficar tão bom quanto a gente terceirizar isso na mão de alguém que é especialista nisso? Não vai, porque a pessoa, claro, né, o profissional sendo bom, vai saber os pormenores que a gente não conhece. A gente sabe os pormenores das marcas que a gente faz. Não de vídeo, né? E é interessante a gente notar que, pelo menos aqui, acho que um pouco da nossa realidade também, o mercado ele tem aos poucos respeitado mais quem é especialista. Acho que passou por aquela banalização, acho que todo mundo é especialista em alguma coisa, e agora os que são de verdade estão, primeiro, são os que estão continuando na área, segundo, estão se destacando. Sim, exatamente. E, por exemplo, a identidade visual é, de certa forma, um nicho dentro do design gráfico. Sim. Né? E é a parte de, por mais que eu tenha comentado lá, você pode começar a nichar desde o início? Pode sim, mas depende da real necessidade da sua real bagagem. Por quê? Pode chegar no momento, por exemplo, o Estúdio Santo vai ter tanta demanda, vai estar com tanta procura e às vezes muitas situações, muita gente nicha no longo prazo por consequência da linha do tempo, por o que aconteceu ao longo do tempo, assim, de começar muito cliente, por exemplo, Cachoeiro, realidade Estúdio Santo, Cachoeiro, muito mármore e granito, começar a se tornarem referência e super indicados ali para atuar nessa área, ou uma outra área específica assim, aí se torna uma identificação de mármore e granito. E vocês são um exemplo, né? Para quem está ouvindo, é só um exemplo. Como você acabou de ouvir, eles não nicham ainda. Mas é uma coisa que a longo prazo, né, muita gente acaba nichando por isso. Porque veio como consequência do trabalho bem feito
que aí começa a surgir indicações daquele mesmo ramo e vai e acontece, né? E aí que tá, muita gente acha assim, pô, mas tô nichando, às vezes vai ficar um trabalho parecido com outro, né? Porque é o mesmo assunto, mas a pessoa tá no mesmo mercado, mas com identidade diferente. É outro tom de voz, é outra persona que ela atua, né? E se for mesmo tom de voz de um cliente que você já tem, aí vai de você decidir ou entrar em acordo com outro cliente. Você vai atuar uma coisa concorrente assim ou não, né? Então, era até um outro formato de nicho que eu ia trazer para conversa, e como eu sei que a Carla tem muito mais conhecimento sobre o assunto do que a gente, para ela responder e explicar pra gente, que a minha empresa, ela não necessariamente precisa estar nichada, só que eu posso ter produtos nichados, ou serviços nichados, né? Igual uma conversa que a gente teve aqui um tempo atrás, aqui mesmo no estúdio, é da gente começar a fazer pacotes com uma quantidade de materiais de identidade visual nichado para um público específico, né? A gente divulgar ali identidade visual para advogados, por exemplo. E nesse pacote a gente iria entregar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e divulgar isso só para eles. Então ia ser um produto nichado, sendo que o estúdio não teria um nicho, sabe? E fazer isso para diferentes profissionais, por exemplo, fisioterapeuta, fazer para médico, fazer para agências. Sim, são estratégias que dá para você montar dentro, sem mudar a sua linguagem, o seu perfil por completo da sua empresa. Você monta estratégias, como se você pegasse a sua empresa e transformasse ela numa hold e tivesse outras empresinhas, assim, pequenos departamentos, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Eu acho legal trazer, complementando essa parte da conversa, uma definição que, se eu ainda não tô doido, a gente acabou não trazendo ainda, que é a diferença de nicho de mercado para público-alvo. São conceitos parecidos, que andam juntos, mas que têm suas particularidades. E aí entra até a terceira diferenciação que muita gente confunde também, que é a persona, que aí já é outra coisa bem diferente ali, né? Vai fatiando todo o rolê ali do marketing ali e juntando as coisas tudo para formar tudo, né? Igual esse lance que o Greg falou, um exemplo claro disso, por exemplo, você tem um site, né? Traz essa realidade bem de infoproduto mesmo, que é uma realidade que as pessoas conseguem visualizar bem. Você tem um site institucional lá com o seu domínio principal, tudo mais. Você vai vender o produto, você vai fazer uma página de venda. Só que para esse produto você pode fazer várias páginas de venda, né? Ou pode ter vários produtos com várias páginas de venda, mas tudo vai para o mesmo CNPJ, né? Tudo é a mesma empresa que está fazendo, né? Então, isso são até estratégias, assim, excelentes, né? De você se posiciona, entre aspas, como generalista, mas tem campanhas publicitárias, campanhas de marketing, estratégias de vendas de forma nichada. Isso é muito bom. Isso é muito bom para quem quer descobrir o nicho que você vai atuar, né? Que você pode fazer testes, né? Você pega assim, putz, eu quero trabalhar com saúde, mas eu tenho uns clientes de e-commerce. Pô, então não deixo meus clientes de e-commerce, mas vou ali fazendo estratégias para captar clientes de saúde para ver se é isso mesmo que eu quero, né? Eu às vezes eu tinha muita dúvida disso, de pô, mas vai ficar tudo igual, né? Vai ficar, como que vai ser e tal. E eu atuo ali no esporte, mas eu tenho até cliente de outro, né? Dependendo do momento que você estiver na sua empresa, você pode abrir para você pegar outros clientes. Aí é a desvantagem do nicho, de você, não quero pegar nenhum outro cliente. Aí você, entre aspas, perde cliente, né? Você vai ter que dizer não para outro cliente. E aí quem não é nichado vai abraçar o mundo, entre aspas, né? Isso de conseguir abraçar o mundo, né? Quem abraça o mundo não abraça ninguém. É verdade.
Só pra deixar claro pra galera, nicho a gente definiu lá no início, acho que todo mundo entendeu. Quem tinha dúvida, levanta a mão aí. Quem tem dúvida, levanta a mão aí. Ninguém. Comenta aí que responde depois. O público-alvo dentro de tudo isso que a gente tá falando, dentro do que a Carlinha falou, é você, como eu posso dizer? O público-alvo é um pouco mais generalista do que a persona em si. Público-alvo, você vai pegar uma faixa etária, por exemplo, pessoas de 25 a 45 anos. Essa é uma faixa de idade. Ou se não, pessoas de classe média e classe média alta, ou classe, sei lá, alta. E a persona, no caso, você vai definir a pessoa com aquela idade exata, com aquela renda salarial exata, que vai ser meio que o mediano, assim, do seu público-alvo, para você conseguir visualizar aquela pessoa como se fosse uma entidade de verdade, que trabalha em tal lugar, que tem tal hobby, que faz isso, que, sabe, ela tem o dia dela como se fosse uma pessoa de fato. O público-alvo é você pegando de maneira mais geral. Você tem a faixa de idade, então você tem uma diferença, uma margem de erro ali, né? Tanto para exatamente, essa palavra. Tanto para idade, quanto para renda, quanto para gosto, sabe? É a pessoa que gosta de pagode, mas ela tem tendências a gostar de alguns outros estilos, então tem essa margem de erro um pouco maior. É isso? Sim. Aí tá certo. Perfeito. Por exemplo, o Rock in Rio, o público-alvo do Rock in Rio, por exemplo, no dia do show de heavy metal, que só tem o show pauleira lá. O público-alvo do Rock in Rio no dia do heavy metal é a galera que gosta de heavy metal. A persona do Rock in Rio no dia do show do heavy metal é um homem de 30 anos com salário tal. Exato. Normalmente ele é formado em tal, tá em tal emprego e assim, curte o heavy metal desde quando ele tinha 5 anos de idade, por exemplo. É por aí. E a persona define melhor com quem você está conversando e o público-alvo melhor para quem que você está direcionando, né? Esse papo sobre persona vale até outro podcast. Vale. Mas a gente gosta de trazer essas definições pra galera que tá ouvindo, né? Perceber como tudo nessa área anda junto, né? Tudo nessa área contribui para você trabalhar melhor, fazer uma campanha melhor, pensar melhor, se você é designer, pensar melhor no layout, o que você vai fazer, porque a arte também, nosso trabalho tem que conversar com o público que tá ali vendo. Persona é para isso, público-alvo é para isso, nicho é para isso também, para sua empresa se posicionar, conversar melhor com quem ela vai vender. E um não anula o outro, né? Não, de forma nenhuma. nenhuma. Na verdade, todos eles são muito necessários. Se um anular o outro, alguma coisa tá errada. Exatamente. Você fez errado as definições. Você fez errado alguma coisa. Tem que rever alguma coisa aí, fica esperto. Porque um ajuda a explicar o outro para você atingir o seu cliente ideal. Mas o pior é que acontece, cara. Quantas vezes a gente fazendo briefing, qual que é o público-alvo da sua empresa? A todos. Não é bem assim. Quem quiser comprar, né? comprar é meu público-alvo. Isso aí é tipo, né, cara? Sabe? E aí você pede pra empresa explicar melhor o nicho dela, ela explica a área, né? Porque ela não é nichada, nem sabe o que é isso, sabe? Então é engraçado, né? Conceitos que a gente, profissional de marketing, tem muito com a gente, mas que você tem que traduzir pro mercado entender que assim funciona melhor. Ouviu essa vinheta, você já sabe, agora é a hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes. Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast, e acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br/expertise. Estúdio Santo. Criamos marcas que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca. Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento, ou entre em contato pelo nosso Instagram, @estudiosanto.design. Tá precisando de um site que gere resultados de verdade? Vem pra Load. Há 9 anos entregando projetos únicos e levando empresas para o mundo digital. Trabalhamos com design de interface, desenvolvimento de sites e aplicativos e performance digital. Acesse estudioload.com ou mande um oi no nosso WhatsApp 28
999992891. Buscando passagens aéreas com atendimento de qualidade e preço justo, na Viagens você encontra tudo isso em um atendimento 100% online e exclusivo. Siga a Viagens no Instagram, @on_viagens com 2 S no final, e acompanhe interações diárias e promoções. Eu só quero dar uma dica para quem tá ouvindo e às vezes está na dúvida se deve nichar ou não nichar, de uma forma bem sintetizar, assim, né? Que, tipo assim, se você tá na dúvida se deve nichar ou não deve nichar, não niche. Vai ter experiência, né? Se você não tem experiência, vai ter experiência de forma generalista, né? E tente pegar clientes na área que você acha que pode ser uma boa nichar, né? Use essa forma de não se tornar um especialista num assunto específico, né? Digo, de um tema, né? Por exemplo, saúde, esporte, uma coisa assim. Tente primeiro pegar alguns clientes dessa área para você experimentar, né? Se você está querendo um caixa rápido, fazer grana rápida, não niche. Porque é mais difícil conseguir cliente nichado, né? E o cliente nichado, a vantagem dele é que ele vai pagar o ticket mais alto, por justamente você ser o especialista. E se você também não estiver disposto assim, a estudar aquele segmento, não niche. Não nicho. Porque você vai precisar de realmente se tornar especialista, conhecer. Precisar conhecer ele a fundo, né? Ué. Se você quiser nichar aí pro setor jurídico, você vai ter que ler tanto quanto. Nossa, ler, inclusive, uma orientação, por exemplo, de médico, se for nichar nessa parte de saúde, de médico, assim, né? Jurídico, essas coisas de contabilidade e tal, que às vezes tem umas regrinhas, é você estudar o código de ética para você saber o que você pode e você não pode fazer, né? Dependendo do serviço que você for prestar, né? Para você não fazer uma coisa que vai dar merda lá pro seu cliente depois, né? Eu ia complementar dando um exemplo, ainda o exemplo do mármore e granito, falando o seguinte, porque uma coisa é você querer trabalhar em determinada área, determinado nicho, de repente você descobrir que não é nada daquilo que você estava imaginando. Mármore e granito tem aquele estigma, né, de que vai pagar bem, né, de que são clientes, sei lá, maiores, internacionais, no mínimo ali nível Brasil. Na realidade, beleza, você se especializa, começa a fazer aplicação de mármore e granito no layout, na arte, para você ver. Você sabe bem disso. Exemplo básico que eu tô dando, vou nem entrar em outros assuntos não, como por exemplo, a regra da área, né? Como vocês estavam falando. Mas começa a fazer só a aplicaçãozinha, pegar a chapa, botar ali bonitinho no ambiente, com na as bancada. fotos que eles enviam, assim, daquele jeito. Você vai ver, e você começa a ver os padrões que são assim, que vão se repetindo em qualquer empresa que você pegar, cara. Aí entra você se identificar com aquilo ali. Mas quer ver uma coisinha boba que o pessoal desconsidera? Você quer nichar para mármore e granito, já pode contratar um cursinho de inglês na hora. Na mesma hora. Na hora. Você vai precisar. Mas é legal o Lucas ter falado isso aí, porque aí a gente entra naquela questão da Carla. Porque, tipo assim, a gente já teve experiências de lidar com mármore e granito, mas a gente às vezes não acompanhou de perto o trabalho de um inspetor de rochas, o trabalho de um vendedor que verifica os veios, sabe o que vende, o que não vende, o que os clientes mais exigentes vão falar sobre aquele material. Às vezes a gente acha um veio mega bonito e os caras vão e falam assim, tira esse veio aí que isso aí não vai vender. E aí a gente fica naquela, opa, eu tenho que entender também disso aqui, né? né? Essa é uma desvantagem de você não nichar. Que você, dependente do que você for fazer, se é social media, se é identidade visual, o que for, você tem que conhecer aquela área de atuação do seu cliente. Então você pesquisa, você estuda aquilo. A desvantagem de você não nichar é que você vai ter que saber de várias áreas. A vantagem é que você vai também saber, conhecer várias coisas, né? Só que isso vai gastar mais tempo, vai demandar mais tempo e tal. Então, dependendo da sua prestação de serviço, pode ser ruim,
né? Se você trabalha em vários projetos sozinho ao mesmo tempo. Agora, se você tem uma equipe e ter... cada hora você está num projeto, assim, né? Você tem um tempo a dedicar a estudo e pesquisa aqui, aí não, aí é outra história. Aí é outra demanda, né? Aí é outro rolê, como é o caso dos meninos aqui que eles já contaram no episódio. Garota. E cada um foi responsável por uma parte e tal, então aí o rolê já é diferente. Mas a dica que a Carla trouxe eu acho muito relevante, de se você não sabe pra onde nichar, ou não sabe por que nichar e tá... Só não nicha ainda, sabe? Não é porque você aprendeu um conceito novo que, eu preciso nichar, agora eu tenho que saber quem que eu vou atender. Não, só de você ter o conhecimento já é um ponto interessante para você começar a observar as coisas a partir de agora. Que às vezes o mercado tá te levando para um nicho e você não tá percebendo. E aí vai ser hora de nichar. Às vezes você, né, tá achando que tem que nichar, mas você não tem para onde ir, não sabe o caminho que tem que ir. Então, não é a hora. Às vezes você está muito recente na área, está começando a aprender as coisas, os fundamentos. Sabe, se você nichar, você vai perder muita chance de conhecer o todo. Então, tendo esse conhecimento inicial, começa a avaliar aos poucos se é necessário, se não é, qual é o momento melhor, né? Eu gosto do caminho que a gente tem feito aqui no estúdio, mesmo que de forma inconsciente. Beleza, a gente cansa de repetir, né? A gente começou como funcionário antes, fazendo um pouquinho de tudo dentro do design e de tudo para tudo quanto é ramo. Viemos pro estúdio, segmentamos nossos serviços primeiro. Na prática a gente faz um pouquinho de tudo ainda, mas a gente é especialista em uma coisa, a gente se posiciona como especialista em uma coisa, e a gente tem ido pro caminho de as outras que aparecem não pegar. Sacrificar pra gente conseguir, não, vamos levar para esse lado que é o lado que a gente acredita mais, que é brand, que é identidade visual. Beleza. E aí eu acho que daí vai vir o próximo passo de, olha, tá aparecendo mais projeto desse tipo, desse outro. E aí a gente vira mais uma vez a empresa para esse lado. Até porque toda estratégia ela pode ser mudada, né? Conforme a necessidade. Exatamente. Você tem que observar as oportunidades que vão surgindo, né? Você tem que observar, tá surgindo muito isso, né? Eu já me livrei de algumas furadas, assim, de O bom de às vezes você nichar, ou de você segmentar o seu serviço, é isso. E, às vezes você parece umas tretas aí querendo que você faça uma coisa, não atua assim. Aí você se livra. Aí a pessoa fala, nossa, mas aí você tá negando dinheiro. Gente, não é negando dinheiro, é fazendo sentido o tempo que eu gastei estudando. É claro, pô. E se a gente levar para a área da medicina de novo, imagina, o cara que não opera, e aí você fala, não, tem que operar. Você tem que operar. Você tá perdendo dinheiro se você não opera. Eu não sei operar. Pra que você quer que eu opere, né? Não Você é, tem que cara? operar meu pé, mas eu só sou especialista em ombro. Pô, mas se a operação do seu pé Mesma vai dar coisa, ruim, cara. Você vai abrir, vai mexer ali rapidinho. Rapidinho você faz, cara. Se não der certo, você faz de novo. Pô, 3 minutos, você é fera. Nossa, se mandar você é fera aí, conquista qualquer um. Se mandar você é fera. O Lucas falou uma situação ali de que a gente ainda pega um pouco de tudo, né, na área do design para produzir e tudo mais. Só que tem essa questão, quem tá nichado é o Estúdio Santo. É o Estúdio Santo que é especialista em identidade visual. A gente internamente às vezes pega um post para fazer, pega um catálogo e tal, para complementar ali, para completar a renda e tudo mais, mas o Estúdio Santo é única e exclusivamente especialista em identidade visual. A gente não vende isso, sabe? Sim. É uma coisa que na hora do portfólio você não coloca. São consequências, né, cara? E São trazendo momentos e momentos, né? Às vezes vai surgir uma demanda. Pô, eu tenho um cliente muito bom que não é do nicho do esporte. Fala isso. Eu não quero perder ele. Levando pro chá de Cilim, né? É engraçado até que tem essa diferenciação nos seus perfis, assim. Você tem o perfil do chá de Cilim e tem o perfil da Carla Maria, pra deixar claro que o chá de Cilim é pra uma coisa e a Carla Maria é designer. Sim, e a agência vai ter um perfil também, justamente para não misturar essa parte para as pessoas entenderem também que a agência ela é marketing esportivo. Não é só porque o nome é Chá de Cilim que a gente manteve
preferimos, assim, por decisão mesmo, manter o nome para manter a identidade e tudo mais. E a minha marca registrada tá saindo. Eita, que Fê, massa. que massa, que massa. Então vai ter o Rzinho Que ali. massa. Pá, nossa, A gente depois tem que de ver a um nossa. ano. Eu vi essa marca nascendo, hein? Caraca, Nossa, eu lembro, velho. Processo criativo. Mas aqui, Carla, aproveita que você tava falando do Chatselim já. Conta mais um pouquinho pra gente da fase que você tá passando com o Chatselim. Como que tá sendo essa transição. Conta um pouquinho. A história a galera já sabe, mas se você quiser abreviar pra quem tá ouvindo só esse programa. Sim, Agora, então. brilha no nosso podcast. Eita lasqueira. Então, o Chatselim, ele começou muito como uma forma de estúdio criativo para o mountain bike, né? Começou criando camisas, de layout de camisas de ciclismo. Cheguei a produzir uma camisa de ciclismo e aí cheguei a produzir uma camisa para pessoas, né? De grupo de pedal, essas coisas assim. E aí eu acabei conseguindo criar uma loja de camisa casual com essa temática de mountain bike, né, de pedal e tal, e hoje ela não tá tão exclusivamente assim de mountain bike, ela tá pro esporte, né, que vai ser até uma forma de vender para os clientes da agência Chatselim. Então, hoje o Chatselim, ele ali produz conteúdo pro mountain bike, a gente está passando até para um momento de reformulação de conteúdo, de produção de conteúdo, que vai ser de lifestyle mesmo, de mountain bike, mas também começar a colocar voltar um pouquinho de captação de patrocínio, que a longo prazo a gente tem vontade A gente, quando eu falo a gente, é porque agora eu não estou sozinha mais. Agora, como eu estou noiva... A pessoa que tá feliz, toda oportunidade que tem, ela fala. Ela fala, exatamente. Maneiro. Legal. E ele é legal. gestor de tráfego, então a gente tá unindo forças e habilidades nisso para fazer a roda girar como nossa empresa também, né? Ele tem a empresa dele, né, de e-commerce e outras coisas, mas aí a gente está juntando as forças no Chatselim para ele crescer. Ali, como conteúdo ali de mountain bike, estilo de vida de bike, como também começando a usufruir um pouco da formação que eu tive, produzindo conteúdo de captação de patrocínio, né, para a galera que tá começando, né, o dinheiro às vezes rola muito fácil conseguir patrocínio, algumas outras coisas em outros esportes, né. Mountain bike às vezes é uma carência muito grande, então a ideia ali também é produzir conteúdo nesse sentido, tanto é que já tem algumas coisas assim lá dentro, mas a gente vai voltar com mais coisas, aproveitar um pouco bem, vou enfatizar bem isso, que vai ser uma coisa mais divertida mesmo, o @Chatselim. E aí, com a agência, com a chegada do Guilherme, é o meu noivo, beijo. Um abraço, Guilherme. Só pra deixar claro, né? Só pra deixar claro. Aí a gente vai formando, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já tá tudo no ar, o site e tudo mais, chatselim.com, que é a página lá de captura para entrar em contato com a gente, marcar a call pra gente conversar, que vai ser a demanda de social media mesmo, prestação de serviço de social media para a área do esporte, mais especificamente nesse momento, para academias e estúdios de crossfit, estúdios fitness, estúdios de pilates. Massa demais. Essa demanda maior, que veio lá com a conclusão da pós, todas as experiências, e também nessa coisa do cliente fixo, né? Aqui que a gente fala, muita gente que tem negócios ouve aqui o expertise, nessa pegada mesmo de o que vai fazer a roda girar, né? E aí teremos, né, algumas outras demandas como fala, gente? Fugiu a palavra. Específicos, por exemplo, identidade visual, vai continuar tendo essas demandas também. Mas aí teremos ali no Chatselim a prestação, uma agência de marketing esportivo mesmo.
né, de marketing digital esportivo, né, marketing digital para o esporte, mesmo que é as coisas lá sonhadas de 2018 acontecendo. Pois é, né? Aí tem gente que acha que deu sorte, né? Deu 4 sorte, anos desse deu terreno. 4 anos de sorte, aham. Essa Igual sorte fala, aí. igual esses caras aí que hoje são referência no marketing digital. O cara deu sorte. Cara, deu sorte. O cara tá 10 anos na internet, deu sorte agora. Tudo é um caminho, né, Carla? E é muito interessante a gente acompanhar o crescimento do Chad Selim, da agência Chad Selim. Olha que bonito. Porque literalmente foi um projeto que a gente aqui do estúdio viu do zero. A gente viu nascer e, tipo... Literalmente ver desenhando o logotipo. Eu lembro do dia que você tava lá. escolhendo qual versão do logo que você ia fazer. Exatamente. E é muito legal, cara. Inclusive, eu não lembro se eu contei no outro episódio, mas inclusive a primeira ideia de logo, o Greg falou assim, pô, o desenho tá legal, mas isso tá mais cara de estampa de camisa. E hoje é estampa de camisa e foi a estampa que mais vendeu na loja. Queria falar Caraca, não, hein, ó, não queria falar não, mas eu conheço a veia do negócio. zoando. Mas E eu fui aqui até desconfiada, né? Assim, putz, será que vai vender? Será que a galera vai sei lá, né? E foi tão legal isso, cara, que até lembrei agora um fato muito curioso. Teve agora no início do ano, em abril, uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike aqui no Brasil, em Petrópolis. E eu fui um dia. Eu consegui um dia, o dia principal, lá no domingo e tal. E eu encontrei uma pessoa que eu não conheço usando uma camisa do Chad Selim, cara. Nossa, cara, que massa. Eu fiquei assim, em choque. Eu virei pro meu irmão, o cara tá com a camisa da Xícara, cara. Camisa do Chad Selim. Pô, você conhece? Eu falei assim, não, nunca nem vi. Que massa. Que legal, velho. Muito legal mesmo, sabe? Mas legal, você vê o fruto do trabalho, né? Claro. O que a gente passa quando a gente vai na rua, vê um outdoor, vê uma placa gigantesca, assim, que a gente fez, né, com a identidade do cliente e tudo mais, A gente tá na área, sei lá, 6 anos aí, até mais se bobear, mas é sempre legal. E esse negócio que o Lucas falou da gente ter visto o crescimento do Chad Selim, ultimamente eu até consegui acompanhar essa questão do Chad Selim nascendo como um estúdio, né, de design, de atender, de fazer identidade visual, e ele fazendo uma transição leve, assim, para blog, sabe? Para conteúdo diário, para lifestyle, e perdendo essa temática de estúdio, de agência, para poder justamente fazer essa diferenciação agora, sabe? Muito natural, muito leve essa transição, assim. Sim, isso foi muito também de uma oportunidade que eu tive por ser nichada, com o cliente que eu atuo, que eu trabalho, de mountain bike. Eu trabalho num canal de mountain bike, nos bastidores, e eu tive a oportunidade do ano passado de ir para frente das câmeras. Então a galera começou a me conhecer. Então ficou aí isso ajudou demais nessa transição de blog, né? De criação de conteúdo ali. Enfim. E isso foi um fator muito, muito importante para deixar natural, né? E as pessoas começaram a criar identificação, tal, criar todo esse sentido de tribo, que o nicho ajuda muito você criar, né? O sentido de comunidade, de tribo, todo mundo falando a mesma língua e tal. E foi muito legal. Muito legal. Tá sendo uma experiência muito nova, diferente e desafiadora também. Legal. Nossa, claro, né? A gente tá passando aqui também um pouco por alto do que é nicho, porque é conversa que rende. Se a gente trouxer outra pessoa aqui, a pessoa vai trazer outra visão. Mas acho que deu pra dar um start legal, né? Pra quem tava com dúvida, pra quem queria seguir. Eu acho que a gente pode terminar, se alguém tiver mais alguma dica pra passar, pra galera que tá afim de nichar, pra galera que tá afim de ir pra esse lado. A hora é agora. Eu particularmente não tenho muita dica pra passar, além das que foram dadas, porque eu nunca nichei. Você lembra, Gregory, uma vez? Nunca nichei. Você lembra uma vez que a gente fez Eu e você, cara, a gente parou lá na minha outra casa pra tentar definir um nicho que a gente ia se posicionar? Você lembra? Não. Você não lembra? Lembra sim, você tá de sacanagem com a minha cara. Eu acho que era na época do Cadu ainda, Carla.
Nossa, do Cadu foi eu essa lembro, com época do certeza. Cadu aí que eu Ele comecei. fez o negócio lá. Não lembro se foi uma semana. Ah, tá, isso Caralho, eu foi. lembro. Eu lembro da gente estudando junto, eu lembro. Então, Cadu Lombardi, né? Se não me engano. Isso mesmo. Ele tinha até uma planilhazinha, né? Que você ia colocando o negócio, um exercíciozinho assim. Você ia meio que, tipo, eu lembro que você ia meio que separando as áreas que você queria trabalhar, as áreas que você gostava, mesmo que você não trabalhasse. Tinha um esquema de pontuação para no final meio que responder, ó, seu nicho é esse aqui. Pode ir que vai dar bom. Eu lembro que a gente fez, o meu inclusive tinha Verdade. dado mapa de granito, se eu não me engano. Verdade. Só que assim, a gente fez mesmo pra entender o que era, né, Greguinho? Que depois a gente nem levou pra frente e tal. Mas pra você ver, né, como que é algo que de lá pra cá evoluiu, querendo ou não, o conceito do que é. Tá mais claro pra gente o que é. E como atuar também nisso. E o episódio aqui é mais para apresentar ideias, apresentar temas também. É muito para profissionais que estão começando, que estão no mercado há um certo tempo, mas que acabam esses assuntos assim, sabe, corriqueiros do dia a dia, que estão nas entrelinhas ali, que ninguém percebe muito quando a estratégia é bem feita. Então a gente está aqui para apresentar, trazer esses temas à tona e você, identificando isso, usar da melhor forma no seu dia a dia. Todos os temas, na verdade, de todos os episódios que a gente traz aqui. Né? Vamos pra expertise da semana? Bora. Expertise da semana. Expertise da semana você já sabe como conhece, né, Carla? Sim. Uma frase aqui para tentar resumir, simplificar um pouco tudo que a gente conversou no programa. Mas é importante salientar o seguinte. Aquela regra de que só o convidado podia discordar, a gente jogou ela por terra porque não estava funcionando, não. Então agora tá mais ou menos assim. Eu penso na expertise quando eu faço a pauta, e aí na hora que a gente discute. E a gente, depois de passar isso aqui, a gente vai querer ouvir dos nossos ouvintes também, porque o papo do podcast, ele não acaba no podcast. Ele continua depois, lá onde a gente falou, lá no nosso site, no Instagram, para você comentar sobre a expertise, sobre o expertise, sobre esse papo aqui. Quem vai trazer pra gente a expertise essa semana? A expertise da semana que a gente definiu, né, para esse episódio foi: atender às demandas exclusivas dos nichos de mercado são excelentes oportunidades, se posicionando como especialista ou não. Concordo em gênero, número e grau. E digo mais, experimente, né? Se você não sabe que nicho atuar, se quer ou não nichar, experimente aquilo que eu falei antes, vai tentando ir para um lado que você tem alguma inclinação, algum conhecimento, e vai experimentando, vai se aprofundando. Se viu que não é, cara, muda, não fica preso, né? É aquele negócio, né? Não é casamento que é para sempre, né? É uma coisa que você pode mudar, né? Então, muda. Se achar que deve mudar, que não deu certo. Mas é claro que, assim, uma semana atuando, vou mudar. Não, é. Peraí, né? Tipo assim, analisar não deu com calma certo. aí também, né? Não fiquei milionário ainda com uma semana de trabalho. Eu não fiz meu 6 em 7, tô chateado. Pelo amor de Deus, aí também não, né? Mas é observar as oportunidades e os sinais que os dias estão dando para você mesmo no trabalho. Cara, o nicho também é uma estratégia de mercado, de venda. Então, quando você escolhe uma estratégia, você tem que dar tempo para você implementar e ver se ela vai funcionar ou não vai, sabe? Tá funcionando? Beleza. O que a gente pode continuar fazendo para continuar funcionando? Não tá funcionando? Onde a gente vai mudar? Tá meio termo? E aí? Então, complementando, né, o que a Carla falou muito bem. Sim, também concordo com a expertise da semana, mas vale muito, né, a gente ficar atento a essas coisas, né, de dar tempo para as coisas acontecerem. Carla tá com o chá de selinha há anos aí e tá funcionando, a gente tem visto esse crescimento. Tô puxando sardinha mesmo, tô puxando saco mesmo. Enfim, pra você que tá pensando em nichar, cara, estuda, implementa, continua estudando, continua implementando. Você que não quer, você que quer atuar como estúdio atua, por exemplo, segmentando um serviço, né, e atendendo empresas no geral, também é super válido, não tem certo e errado, tem o que funciona pra você. Então, tá funcionando pra você, meu amigo, só vai. Exatamente. Teste, né? Teste. Não faça um teste às cegas, né? Porque
Tipo assim, tem muita gente experiente aí, até mesmo, você acabou de ouvir um monte de assuntos, um monte de coisa aí que te permite você não ser tão a cega assim, mas se permite testar, né? Complementando o que eu tava falando, que é importante, só vai, mas também não fecha seus olhos pro que você não faz. Sim, beleza, o Estúdio Santo não é nichado hoje, mas amanhã pode ser. Tudo vai de oportunidade, tudo vai do que aparece, do que você tá a fim de fazer como profissional, como empresa. O importante é você saber que é possível. Daniel Leal, o que você acha do expertise da semana? Cara, eu concordo plenamente. E outra, tem a questão aí do finalzinho ali, ó, se posicionando como especialista ou não. E aí entra nas questões aí de tomar cuidado, cara. Tipo assim, às vezes as pessoas estudam superficialmente, acha que entende e começa a se posicionar como especialista e aí começa a quebrar a cara na hora de vender o serviço, na hora de entregar, né, Carlita? E é isso, cara, mas eu concordo muito com o que a Carla falou, principalmente do lance de testar, avaliar. Eu acho que a gente pode separar por períodos, analisar os períodos dos clientes que você atendeu, se aquilo faz sentido. Eu acho que analisar essa linha cronológica vai te ajudar a direcionar principalmente para onde você quer ir e, enfim, analisar o caminho que você percorreu para poder buscar as novas oportunidades e definir ainda mais o que você quer. O ponto de atenção que eu trago também é para esse finalzinho, né, do se posicionando como especialista ou não. Se você está começando, não tem tanto conhecimento do mercado que você está querendo atuar, daquele nicho específico, não se posicione como especialista e não tenha medo, né, dessa decisão. Porque com o dia a dia, com a experiência, com atender esse nicho, você vai virar um especialista, você falando ou não. E isso vai se provar no quando alguém te perguntar alguma coisa que só o esportista, só o atleta, só o médico sabe, e você sabe por estar vivendo aquilo no dia a dia. Então, não se preocupe tanto com essa questão de eu tenho que ser o especialista. Se preocupe mais em entregar o que o seu cliente precisa, daquele nicho especificamente, com qualidade, e de ter um bom relacionamento, né? De viver aquilo que você está falando e de viver aquele mercado. E aí você vira um especialista por osmose, né? Por vivência. Maneiro demais, gente. É isso. Vamos ficando por aqui. É isso, crianças. Bom, eu espero que quem ouviu... eu tenho certeza que quem ouviu aprendeu alguma coisa. Eu, de novo, convido você, meu querido ouvinte, comenta, vai lá no nosso site, vai no nosso Instagram. A gente quer continuar esse papo lá, porque é muito importante também a gente ter o feedback, saber o que vocês estão achando. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, se tem algo para complementar, fica à vontade. E vocês sabem que a gente lê aqui o feedback, né? Toda semana. Carlinha, quero te agradecer mais uma vez, sua disponibilidade. Você tá aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês, batendo um papo tão bacana mesmo, né? Um papo que você vê que é produtivo e que traz benefício pra gente, né? Traz fruto, assim, rende e é legal. A gente aprende, a gente não só... Eu tive um professor... um personal, né? Eu fiz personal que ele falou assim, quando você tiver dúvida, tal, essa coisa, você me fala, porque a gente aprende mais ensinando do que guardando pra gente mesmo, só estudando, né? Então, trocar ideia, assim, com as coisas que a gente vai vivendo na vida, a gente aprende mais do que passa experiência, às vezes, né? Mais pura verdade. Você sabe que quando você quiser, só aparecer por aqui, quero falar disso aqui. Chama a gente que a gente vai. Chega com tema, chega com... Convida a gente pro nosso próprio podcast e pode ficar à vontade. É isso aí mesmo, desse jeitinho. Gente, acho que é isso então, passando todos os recados. Muito obrigado a você que ficou até aqui ouvindo. Isso. Fala suas redes sociais, Lucas, fazendo favor. Tem que fazer isso. Caraca. Eu sou @escardalucas no Instagram. É a única rede social que eu uso mais um pouquinho, mesmo assim eu não uso tanto. Então, quem quiser seguir lá, fica à vontade. Greginho, fala as suas agora. Vamos terminar com a Carla, passando o jabá dela. Show. Meu Instagram é Gregory_Olivier. Posto algumas coisas lá de vez em quando, nada a ver com design, mas pode ficar à vontade se quiser
me chamar no privado, tiver alguma dúvida, entra em contato lá e tá tudo certo. Eita ferro. Pra quem quiser conhecer um pouquinho aí do Daniel Leal, é só ir lá no Instagram, @Daniel Leal. Tamo lá postando umas maluquices, umas musiquinhas, uns violão maluco. Mas é isso, Violão gente. maluco. Bom, para ver meus treinos, minhas voltas por cima da bike, as coisas mais de mountain bike, é @Chadselim. Para acompanhar a agência, @agência Chadselim, lá vai ter mais conteúdo voltado para marketing e tudo mais. E para ver meus rolês apaixonados de uma pessoa que está prestes a casar, @Carlinha Maria, Carlinha com K. Carlinha com K. Maneiro demais. Tá tudo aí. Vai lá, segue o Chadselim, segue a agência Chadselim, segue todo mundo. Segue everybody. Segue o Expertise e a gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Isso aí. Valeu, galera. Isso, Ficamos galera. por aqui. Falou, valeu. Aí a musiquinha. Antigamente terminava com música do Mesa 3, né? Mas não Pois tem é. mais música do Mesa 3. Não, cara, tô trabalhando muito no estúdio, não tá dando tempo pra fazer Ah, tá. Não dá tempo Daniel, pra fazer música, tem que pegar um período sabático aí. eu tô com esse job aqui atrasado na sua pauta, eu queria saber. Você acabou de ouvir o Expertise Podcast. Um programa do Estúdio Santo. Até o próximo episódio. Eu só quero saber do Brasil X esse ano, mais nada. Não, esse ano vem, filho. Tá Esse doido. ano vem. O estúdio tá preparado pra assistir cada jogo. O Greg no pique.